simpatizava com situações que aconteciam na região qual ele estava vivendo, né? E na época também que ele estava vivendo. Por exemplo, quando Jesus vem falando a respeito de, quando vai chamar Pedro para ser discípulo, né? Pedro, vem que eu vou fazer você pescador de homens. Né? Ele falou assim, pescador de homens, tem a ver, porque Pedro era pescador, então era o linguajar que Pedro estava acostumado a lidar. Então Jesus sabe falar com cada um da forma que tem que. Aonde você vai entender, Jesus vai lá e fala contigo. Porque às vezes outras pessoas vêm falando de uma forma que você não entende muito bem, mas Jesus sabe falar com cada um da forma que você tem que entender. Né? E, por exemplo, Pedro era pescador e Jesus vai lá e chama ele, Pedro, vem que eu vou te fazer pescador de homens. Então Pedro entendeu, não, eu vou chamar, eu vou atrás de pessoas, eu vou pregar para pessoas, eu vou ser pescador de homens. Se largou a pesca dos peixes e foi pescar homens. E nessa passagem aqui, vem falar a respeito da videira. Né? E, bom, eu não sei hoje como é em Israel, mas eu tenho certeza que na época que Jesus estava lá, o cultivo de uvas era muito grande, porque eles faziam, talvez hoje seja assim também, mas eles faziam muito vinho. Então, a população daquela região, as pessoas daquela região estavam acostumadas a saber como tratar a videira, saber que os ramos para dar os frutos tem que estar ligado na videira. Então Jesus vem falando com os seus discípulos ali, e vem falando assim, eu sou a videira verdadeira, e vós são os ramos. Se permanecerem em mim, né, vocês vão viver, vocês vão prosseguir, vocês vão dar fruto. E Jesus fala dessa forma para que todos eles viessem entender claramente a mensagem que Jesus queria dar. Quando também Jesus vem falando a respeito, às vezes você pode ler na Bíblia e de repente não entender, por que Jesus tem que entrar na casa dos outros e falar porque você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Por que lavar os pés? É porque na região tinha muita poeira, então eles andavam de sandálias e aí e sujavam os pés. E toda a casa era de costume ter uma vasilha para lavar os pés, porque mesmo lugar que eles andavam não tinha carro na época, então era com animais, então um animal. Amém? Tá melhor? Mas vocês ouviram tudo que eu falei? Estão ouvindo? Não é difícil. Qualquer coisa eu chego. Peraí, deixa eu chegar aqui para trás um pouquinho. Tá? Deixava sujeira e tudo mais, então era de costume porque senão os seus pés ficavam sujos, então era de costume em toda a casa. Então quando alguém não dava água para você lavar os pés, era meio que uma ofensa, tipo, era normal acontecer aqui. Amém. Mas eu quero falar da videira, né? Eu só falei assim porque eu não entendia antigamente, agora eu entendo, né? Estou falando de repente alguém que não entende por que lavar o pé. Amém. Bom, irmãos, e Deus foi falando comigo a respeito da verdadeira. Um ponto que meus olhos brilharam assim, logo de início assim, no versículo 2, que fala, todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. Vem falando aqui o seguinte, que todo ramo que, estando nele, Jesus vem falando, eu sou a videira verdadeira. E todo fruto, todo ramo que está ligado em mim. Jesus está falando aqui para aqueles que conhecem Ele, que creem em Jesus. Não é quem não crê em Jesus, não. Você está aqui, você crê em Jesus. Então, Ele está falando diretamente para você, todo fruto que estando em mim. Jesus vem querer chamar para que a gente venha dar fruto, e muito fruto. Então, Ele vem lidar com a gente, não é com pessoas que às vezes não creem em Jesus. Ele está falando para você que crê em Jesus, que estando em mim, você não, eu creio em Jesus, eu estou em Jesus. Só que se você, a palavra logo depois é um pouco dura, que vem falando, se você não der fruto, Ele corta, né? E, bom, isso é bem claro, que a palavra de Deus é bem clara, Ele corta, e todo aquele que dá fruto, Ele limpa para que produza mais fruto ainda. E Jesus veio, e quando eu estava orando, Deus falou muito a respeito de dar frutos, sabe, permanecer na videira. Uma coisa que Satanás, tipo assim, a gente não precisa nem de revelação espiritual para saber, que Satanás ele não quer que a gente dê fruto. Satanás ele não quer que a gente permaneça na videira, é lógico. Não precisa de, nossa, eu tive uma revelação, o diabo está furioso comigo, lógico que está furioso, você está com Deus, lógico, ele te perdeu, é lógico que está furioso, ele vai querer te levar. Se você tivesse com ele estava quieto, mas não, você está tendo um problema porque ele quer te levar, é por isso.
Então, só que Satanás ele vem tentando fazer o processo, ele não vem como um capitão lá para poder te tirar logo, ele vem devagarinho, então é uma coisinha, é outra, e quando você vê, você vai esfriando, você vai parando de dar fruto, você aí começa a não querer ir na igreja, e de pouquinho em pouquinho, ele vai te minando, ele vai te fechando, e você vai se desligando da videira, sabe, e você não vai dando fruto. Só que Jesus te chamou aqui essa noite para te acordar, para você ver que você precisa dar fruto, você precisa estar mais perto da videira, assim como eu também. Eu fui o primeiro a ser ministrado. Deus, na hora que eu estava meditando na palavra, Deus falou muito comigo, em várias áreas da minha vida, o que eu precisava mudar, o que eu precisava fazer, porque, Ramon, não é assim, é assim. E logo depois, no versículo 3, fala: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso quer dizer o seguinte, que a grande maioria aqui não vem na igreja, costuma vir domingo, terça. Então, mas você está vindo, você está sendo alimentado pela palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus, você já está limpo. Mas aí voltando o ponto que eu estava falando de Satanás, ele não quer que a gente permaneça limpo, ele quer sujar, ele quer botar uma lama na raiz da tua vida para poder te prender, te sujar, você não dá fruto. Então, só que Jesus vem falando aqui que a gente já está limpo pela palavra que a gente tem ouvido dele. E logo depois, mas só que Jesus, toda vez ele fala, mas permanecer em mim. Permanecer. Jesus volta várias vezes e fala, permanecer em mim, ficar em mim, sabe? Fique perto de mim. Simplesmente porque às vezes pode acontecer o seguinte, a gente fica, vou na igreja e tal, tudo bem, tá tudo certo, mas passa um negocinho, não vou hoje, não vou hoje. Aí começa devagarinho. Você não vai hoje, não vai amanhã, não vai depois. Quando você vê, você está totalmente fora, já se sente até meio deslocado da igreja. Como eu vou fazer? Só que Jesus vem falando, permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Porque quando a gente começa assim, mas eu escuto a pregação na internet, eu leio a Bíblia em casa, sim, isso é ótimo. Só que quando ele fala permanecer em mim, é o corpo de Cristo. Você está junto, em tudo. Tanto vir na igreja, quanto estar no momento de comunhão, e fazer tudo. Precisa permanecer em mim. Só porque nós somos o corpo, Jesus é o cabeça. Então quando ele fala permanecer em mim, não pode estar a cabeça, o corpo, mas o dedinho, o pé, não, permanecer em mim. E eu permanecerei em vós. Então, quando a gente está junto, está todo mundo, o corpo de Cristo está junto, Jesus está junto com a gente. A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali ele está presente, Jesus está aqui presente. Ele não é visível, mas a gente consegue sentir ele. Amém? E o que Satanás quer fazer é o seguinte: não vou na igreja hoje não, para quê? Eu vou ler a Bíblia em casa, vou até assistir uma pregação em casa, assisti 5 pregações hoje. Que benção, não, glória a Deus, nada contra assistir pregação. É bom, mas você trocou a terça-feira de estar na igreja. Você poderia estar na igreja, estou falando que não é isso, mas você poderia estar na igreja. Mas não, vou ficar em casa assistindo a pregação. Sem que, devagarinho, você vai saindo. E assim Satanás vai te minando, ele vai te pegando devagarinho. Quando você vê, você está frio, você não quer mais voltar. E logo depois eu ia falar isso, né? Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? A gente só vai conseguir dar fruto se a gente estiver junto, se a gente estiver com Jesus, no dia a dia, mas também com os irmãos. Porque senão a gente o ramo ele não consegue dar a uva se não estiver colado na videira, se não for um só corpo, sabe? Se o corpo inteiro está ali, mas como eu falei, se o dedinho for vou até usar um exemplo que 2 semanas atrás um amigo meu perdeu o dedo na serra, e aqui me deu um choque quando eu soube a notícia, ele perdeu 3 dedos na serra trabalhando. E aí eu fiquei, estou falando isso porque isso aconteceu recentemente. Imagina a dor, você perder 3 dedos, não só com isso, você passar a vida toda agora, o cara não tem mais dedos, não tem como, mas porque sumiu lá no meio da serragem lá. Então o que acontece? Não tem mais como a pessoa vai ver aquilo. Então imagina o corpo de Cristo com alguma parte machucada, sabe? Você vai assim, mas poxa, o dedo, a mão, coisa, porque não vai conseguir dar fruto se tiver, sabe, casa dividida, se tiver assim. Jesus está chamando a gente para estar junto com Ele, permanecer em mim, sabe? Amém. Amém.
logo depois, logo no versículo 5, vem falando, né? Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jesus vem prometendo, se você permanecer em mim, eu vou estar com você, e você vai dar muito fruto em todas as áreas da sua vida. Amém. Espiritualmente, ministerialmente, no seu trabalho, aonde você for, as pessoas vão ver que esse cara é diferente, essa mulher é diferente. Tem alguma coisa aí que tem alguma coisa aí diferente. Não é assim. Porque o fruto ele vai estar sendo visível aos olhos de quem até que não entende, a pessoa vai ver, não sei porque. A Marcela estava comentando, né, comigo, ela foi fazer no trabalho dela lá é mensalmente, né? Mensalmente eles escolhem um operador de trem para fazer uma matéria, para sair no jornal do metrô. E, não? A revista, né? Ah, tá, revista. Mas aí, anyway, tem a matéria, eles escolhem alguém para fazer parte da matéria. E parece que um amigo dela, há 6 meses atrás, estava conversando com ela e viu assim, você tem alguma coisa diferente, estou com vontade de chamar você para poder fazer uma entrevista com você. E aí botaram a operadora religiosa. Mas aí foi bom porque ela foi, né, na entrevista que ele fez com ela ontem, foi conversando, mas só que ela falando a respeito de Deus, o que ela cria, o que ela fazia. Então, tipo, as pessoas viram, parece que foi no Natal do ano passado, alguma coisa assim, quando esse cara estava conversando com ela falou assim, poxa, eu não vou passar o Natal, eu tô passando o Natal trabalhando, eu queria estar na igreja. O cara olhou para ela, tipo assim, você é diferente, hein? Porque você é jovem, tem que passar Natal na igreja, tipo assim, né? E aí a pessoa olhou assim, pô, realmente você está querendo fazer o que é para fazer no Natal, né? Mas só que você é jovem, né? Realmente você pode ouvir isso com uma pessoa que não tem mais idade, mas você é jovem, então. Anyway, o que eu quero dizer é que, tipo, as pessoas de fora vão ver os frutos, vão ver como você permanece em Jesus, as pessoas vão ver através da sua vida. Estou usando da minha esposa porque isso aconteceu agora, né? Então, tá fresquinho na cabeça. E amém. E logo depois, no versículo 5 diz, porque sem mim nada podeis fazer. Muitas vezes a gente passa por muito problema, porque a gente pensa assim, não precisa de Deus não, Deus, né? Isso aí eu consigo resolver sozinho, só que a palavra de Deus é bem clara. Sem Ele você não consegue fazer nada. Por mais que você tenha total confiança no que você está fazendo. Vamos botar trabalho, você sabe que você faz aquilo há 20 anos, você sabe fazer aquilo tudo. Mas só que se você começar, eu sou autossuficiente, não, eu não preciso de ninguém, não preciso de nada, não preciso de Deus, isso aqui eu sei fazer, de frente para trás, de trás para frente. Só que uma hora você ser humano, você vai errar. Se você não der glória total para Deus, uma hora você vai errar. Uma hora você vai errar, porque a palavra de Deus é bem clara, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo na sua vida, se você não botar Deus na frente, se você não botar Deus nos seus planos, você vai te dar problema. Você não vai conseguir fazer. Pode até que no início dê, mas numa hora vai te dar problema. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. O apanham e lançam no fogo e o queimam. Aqui Jesus vem falando o seguinte, que quando a gente começa a sair, a pessoa se desvia, vem o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Jesus que está querendo dizer o seguinte, que se a gente se afastar dele, a gente vai dar legalidade para Satanás vir e tomar nossas vidas de novo. Então, tipo, Jesus está falando assim, fica perto de mim, porque comigo você tem salvação, você tem alegria, você tem gozo. Se você sair, ele vai te pegar e vai te lançar no fogo de novo. Você vai entrar no mesmo lamaçal de novo, sabe? Então, às vezes, eu não sei, na hora que eu estava ministrando, Deus foi falando coisa na minha cabeça e pediu, e Deus falando comigo para eu falar para a igreja, que às vezes o pecado está batendo na tua porta, você sabe que é pecado, mas você, não, mas não tem nada a ver, né? Só hoje, né? Só amanhã, só depois, só mais um pouco, só um bocadinho. E você não, sabe, você está se envolvendo, e Deus está falando, sai disso, que eu quero que você fique ligado totalmente na videira, não quero que você fique fora, porque senão você não vai dar fruto, e Satanás vai te pegar, e você vai ser lançada no fogo, e você vai, sabe, sem fruto, morta espiritualmente falando, e o pecado te envolvendo, e você não consegue mais se libertar. E Deus te trouxe aqui essa noite para que você venha entender isso, porque você não venha. Se o pecado está batendo na sua porta, sai dessa porta, sai
sai de perto, grita com o capeta, sai da minha frente e vai embora, sai de perto disso. Se esse caminho está assim, dá outra volta, dá 5 voltas, mas não vai por ali. Porque se você sabe se ali você vai cair, sai dali. Amém? Se permaneceres em mim, aí vem as promessas de Deus, né? Deus é tão bom, tipo, além dele, eu fico pensando assim, como é que Deus é tão bom, que já bastava a salvação, a bênção de Deus sobre a nossa vida, ele ainda vem e ainda promete, né? Versículo 7, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Aí Deus ainda vem, Deus é tão bom que ainda te dá as promessas dele para a sua vida. Tipo, se você permanecer em mim, você vai estar ligado em mim, você vai pedir o que você quiser e vos será feito. Só que só uma coisa, quem está permanecendo em Deus não vai, né, a pessoa que permanece em Deus, ela vai entender o que quer também, né? Tipo, Deus, mas eu quero aquele namorado, mas ele é casado. Não vai, né? Lógico que não vai, entendeu? Mas na tua parte está falando que se eu pedir, você não vai, Deus, não vai. O cara já é casado, então esquece isso. Tipo, se você permanecer em Deus, você não vai ter um pensamento desse, entendeu? Então, se você está tendo esse pensamento, então dá uma recapitulada na sua vida, alguma coisa está errada, porque senão você não está permanecendo na videira. Se tivesse, não aconteceria nem esse tipo de pensamento. Amém? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei para permanecer no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Outras traduções dizem que e a minha alegria esteja em vós e a sua alegria seja completa. Deus não quer que você seja alegre numa parte, na outra. Não, Deus quer que você seja alegre por completo. Feliz. Às vezes está tudo dando errado, mas a sua alegria, você está tipo assim, pô, deu errado, mas só que estou com alegria porque Jesus ele vem dando essa alegria. Quando você permanece na videira, está com muito problema, está com muita situação, mas aquela alegria ela te envolve de um jeito que você, o problema continua ali. Não estou falando que você não vai ter problema. De repente o problema está ali, está na tua porta e amanhã vai estar de novo. Só que a alegria te dá força para você superar isso e uma hora isso vai acabar. Amém. Essa alegria de Jesus, ela te envolve de uma forma que ela não te deixa ficar abatido e você se entregar e falar assim, não vou prosseguir. Sabe? Que Deus chamou a gente para que a gente venha é vitória atrás de vitória. Só que também tem luta atrás de luta, mas para você ter a vitória, você vai ter uma luta. Mas você vai passar por isso. Amém. Você vai passar, você não vai ficar prostrado. De onde veio a força? Tudo posso. Amém? Tudo posso naquele que fortalece. Está tudo errado, está tudo complicado, mas tudo posso naquele que me fortalece. Essa alegria vem de Deus, e aquele que te fortalece, você prossegue. Amém? E um ponto que Deus, sabe assim, tocou muito no versículo 12, Deus, porque eu li no versículo 12 e se a gente for continuar lendo, logo depois Deus fala de novo, Jesus fala de novo. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E muitas vezes é fácil falar assim, não, que bom, estou na videira, é bom, tal, mas o meu irmão fez isso comigo. Não sei não, cara, não perdoa, não. O cara fez isso comigo e tal. E Jesus vem falando, né? Deus falou muito a respeito de perdão comigo, sabe? Perdão, aquela amargura, porque Jesus é um mandamento de Deus, ele está mandando, não é tipo, ele não está pedindo, você vai lá e perdão. Ama o seu irmão, ama o seu próximo, como eu vos amei. Sabe, às vezes o teu irmão ele tem um monte de defeito, ele tem um monte de probleminha, mas você também tem um monte. E às vezes você não consegue enxergar, entendeu? Você só enxerga o teu irmão, mas só que você não trata no teu, né? Tem aquele versículo, se não faz memória, antes de tirar o cisco do teu irmão, tira a trave do teu olho, né? Então, é mais ou menos assim, irmão. Você fala, mas o irmão é assim, mas você tem um monte, tem muito mais do que ele. Então Jesus está falando para você amar, ele está mandando você amar ele. Porque justamente, desde o início, quando eu comecei a falar, se a gente não tiver ligado na videira, não tiver o corpo permanecer em Jesus, estiver junto com Jesus, a gente começa, sabe, que Satanás ele vai querer fazer isso. São vários pontos que Satanás vai querer te tocar. Porque se você briga com o irmão, alguma coisa acontece assim, você começa, sabe, aí um começa a não dar fruto, o dedinho está cortado, o outro está ali, não sei o quê. E o corpo de Cristo vai ficando mal, sabe? E você não consegue dar fruto. Então, porque logo depois Deus fixou bem isso aqui
assim, quando eu estava lendo, porque logo depois eu falando de novo, novamente falando a respeito de amar o seu próximo, amar o seu irmão, como eu os amei, Jesus falando pra gente. E, sabe, isso aqui é muito importante, porque às vezes, aí isso aí envolve já perdão. Às vezes aconteceu algo na sua vida, sei lá, tantos anos atrás, que até hoje você não perdoa, você passa por tantos problemas, você fala, não sei porquê, não consigo resolver esse problema. E se você for ver, aquela coisa que você não perdoou lá atrás, porque de repente passou, sei lá, 20, 30 anos, não sei quanto tempo, mas todo dia você lembra aquele negócio. Se não todo dia, mas tipo, vira e mexe você lembra, aquele cara fez aquilo comigo, aquela mulher fez aquilo comigo, aquele que chamava meu amigo fez aquilo comigo. E aquilo está aquela amargura no teu coração, você não consegue perdoar, e aquilo vai te corroendo, você não consegue dar fruto e fica... Então, Jesus, sabe, na hora que eu estava orando, Jesus falou comigo o seguinte, que vinha falar, que você venha liberar perdão, sabe? Às vezes é difícil, a pessoa te machucou, você não fez nada de errado. Você, cara, vai lá, pede perdão e sai disso, sabe? Sai fora disso, que Deus, para você venha dar fruto, e muito fruto. Amém? E outro ponto também que é muito importante nessa palavra, quando no versículo 14 que fala assim, vós sois meus amigos, fazei o que eu vos mando, se fazer o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Imagina que tremendo que é isso. A gente está ligado na videira, Jesus ouve do Pai e fala pra gente, e fala, vocês são meus amigos, vocês não são meus servos, porque eu falo tudo para vocês, as coisas espirituais, as coisas que Deus tem para fazer na sua vida, as coisas que Deus tem, as grandes bênçãos de Deus no mundo, na sua vida, nos seus amigos. Jesus tem essa comunhão com a gente, Ele compartilha com a gente o que vai acontecer, Ele te revela, Ele te orienta, Ele faz isso, porque Ele ouve do Pai e fala com a gente, sabe? E o Espírito Santo envolvendo a gente, aquela alegria, aquela felicidade, cada ponto, cada coisinha. Sabe que Satanás, ele não quer nem um pouco que isso aconteça. Ele quer matar, roubar e destruir. Então por isso que muitas vezes acontece tantas coisas que você fala assim, não é possível, aí começa a vir uma murmuração na sua boca, começa a vir um monte de coisa, e você começa a vir aqueles pensamentos, poxa, isso aconteceu, aí já fala grosso, já faz um monte de coisa, e só que Jesus fala, não, calma, olha para mim, permanece na videira, permanecer em mim, ama o seu próximo, porque Jesus dando as dicas, permaneça em mim, ame o seu próximo, não fica assim, porque senão você vai, no seu ramo, ele vai secar, ele não vai dar fruto, e eu vou ter que cortar, porque a palavra dele, ela é bem direta, sabe, irmãos, e Deus falou essas coisas comigo, quando eu estava orando a Deus, dentro dessa palavra, que falou assim, videira, os ramos e tal, mas eu ouvi essa palavra tantas vezes, só que quando eu falei, essa foi uma das perguntas que eu fiz para Deus, Deus, essa palavra é meio que comum, mas a minha palavra assim, é nova, sabe, você vai falar isso porque eu quero falar isso com alguém, eu quero falar isso com a igreja, eu quero falar, talvez algum desses pontos, Deus te pegou em alguma coisa, você estava pensando em alguma coisa, de repente, sabe, alguma coisa que eu falei, Deus te pegou, assim como Deus me pegou quando eu fui lendo, fui meditando, fui anotando, e Deus foi falando comigo, isso na sua vida, cuidado com isso, cuidado com aquilo, porque Ele quer, o desejo de Jesus é que a gente permaneça na videira, que a gente dê muito fruto, sabe? Esse é o desejo de Jesus para a nossa vida, esse é o desejo, só que tem vários pontinhos que vai fazendo a gente ficar, o nosso ramo morrer. O Satanás ele vai colocando ali para querer te minar, para poder te fechar. Então, permanecer em Jesus, ficar firme. Amém? Eu queria que vocês agora, assim, uma coisa que Deus falou muito comigo é com relação a perdão também. E na hora que estiver orando, sabe, ora a Deus, sabe, busca de Deus, assim, às vezes você não está lembrando, o Espírito Santo me relembra o que aconteceu, que eu venha, sabe, me liberar disso. Tem situações na sua vida que você não consegue andar, você não consegue dar fruto, você não entende por quê. Eu até faz tudo certo, mas você não entende porque não está dando certo. Mas, Deus, por quê? Por que está acontecendo isso? Só que também um ponto importante que eu vi na minha
memória agora, que eu estava esquecendo de falar, é o seguinte: toda a videira, né, para ela dar fruto, já faz um ano que eu falo, de novo, ela precisa ser podada. Você não pode simplesmente, tipo, tá lá a videira, tudo verdinho e tal. Você acha que é tão bonita, tudo verdinho, só que não é assim. Ela precisa ser podada, porque quando o sol bater, aquilo que vem dar um bom fruto. Só que, para ser podado, Deus começa a podar a nossa vida, dói a carne. Deus tira aquelas coisas que te dá, como se diz, te dá prazer, sabe? E isso dói. Você fala, não, tá tudo certo, Deus fala, não faz. Não namora. Não, mas Deus, não, mas não namora. E dói a carne, você está apaixonado, entendeu? E Deus fala, não. Aí só que hoje você não entende, só que amanhã você vai entender. Deus está te livrando, está te podando, para que você venha amadurecer, para que Deus venha te dar um bom fruto lá na frente. Amém. Sabe? E, bom, eu já ia esquecer dessa parte, né? Com relação a porque isso dói, mas acontece. Uma área da nossa vida, Deus vai podar, mas pode ter certeza, quando Ele está podando, é porque vai dar um bom fruto lá na frente. Amém. Como diz aqui no versículo 1, né? Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Ele é o agricultor, ele sabe o que está fazendo. Está podando agora, mas é porque lá na frente ele entende o que vai acontecer na tua vida. Amém. Então fica firme, isso passa por isso, vai orando, vai buscando Deus, fica firme que Deus vai fazer. Amém? Nesse momento eu queria que a gente estivesse orando, eu queria que vocês fossem colocar diante de Deus. Seja você sincero com Deus. O que é que está passando na sua vida? Você sabe a área que Satanás está querendo te minar para poder o seu ramo parar de dar fruto. Você sabe onde é. E pede para Deus te dar a revelação do que tem que ser feito, o que tem que ser cortado, o que tem que ser lançado fora, o que tem que ser talvez mudado, ou o que você tem que começar a fazer também. Né? Porque às vezes você fala assim, não sei fazer nada, mas se você não, às vezes não cavar lá e botar a sementinha, o negócio não nasce, entendeu? Então, às vezes você precisa falar assim, Deus, o que eu preciso fazer? E Deus vai te orientar, faz isso, faz aquilo, tira fora. Amém? E aí, nesse momento que vocês estivessem de pé, que a gente vem estar orando. Amém?